Pessoal, conforme a gente tinha prometido, né, eu fiquei de trazer alguma questão para exemplificar como que a Fundação Getúlio Vargas pode cobrar sua discursiva para a prova da Câmara dos Deputados, atribuição, né, aí de técnica legislativa. Depois vou fazer outro vídeo para o pessoal do consultor, tá? De uma forma geral, assim, é um concurso com muitas camadas, então a gente demora um pouco mais, até porque, por exemplo, esse concurso de técnica legislativa nosso está todo pronto, né? Mas os concursos de consultor tem que fazer aos poucos porque não tem como encontrar tudo pronto, senão tem alguma coisa errada. É um concurso que você tem que realmente, primeiro, trabalhar com temas bem atuais. Estiver tudo pronto, é repetição do mais do mesmo e você não capta o que há de mais atual que pode realmente figurar ali como exercício de prova. Mas vamos falar sobre uma estrutura bem típica de FGV, não é, para cobrança de uma questão aí de técnica legislativa. Bom, vocês estão vendo aqui uma questão, a proposta número 1, ela tem um caráter regimental, né? E a FGV ela vai por esses meandros mesmo, tá? Assim, do regimento, vamos dizer. Ah, que tipo de meandro, professora? De trabalhar sempre, gente, com terminologias, né? Deixa eu pegar minha canetinha aqui, terminologias próximas, tá? Vejam bem, os regimentos têm muitas terminologias próprias. Por quê? Porque regimento vai indicar a forma de funcionamento. Então, a tendência dos regimentos é secar bem determinados contextos, seccionar por áreas diferentes, a depender da importância. Então, aqui a gente tem, por exemplo, um estudo de caso, a banca pode partir disso, tá certo? Pode partir dessa situação, você tem que analisar bem, né? Na FGV, para onde está indo, né, esse questionamento. E aí a banca diz, ó, partindo desse exposto, disserte com base no regimento interno, né, sobre o seguinte. Então, ela vai trazer, a tendência é de que a FGV apresente mesmo, né, a sua discursiva desta forma, é uma tendência. Isso aqui é a tradição dos concursos, tá? A FGV tem uma outra forma também de apresentar, tá bom? Que eu vou mostrar para vocês também. Esse aqui é a tradição dos concursos públicos. Vocês vão ver que aqui a gente colocou 5 pontos a menos, porque no meu curso eu uso uma estratégia que é reservar 5 pontos para anotação de convenções. Né? As convenções fazem parte de manual de geração parlamentar. Se você escreve país com letra minúscula, se, né, ou seja, você vai usar como vai ser a forma de você grafar números, etc. Então vamos lá. Partindo-se desse exposto, disserte com base no regimento interno da Câmara dos Deputados sobre o seguinte: que consistem os institutos regimentais da urgência e da prioridade. Tome cuidado, porque quando a gente fala em urgência e prioridade, principalmente a palavra urgência no regimento, você tem vários assuntos envolvendo urgência, pelo menos uns 3 grandes assuntos. O primeiro é o conceito, né? É o conceito. Veja que a banca fala de institutos regimentais, ou seja, aquilo está instituído como urgência, então ela quer o conceito. Esse conceito, por exemplo, está lá na base dos artigos 151 para urgência, salvo engano, 158 para prioridade, tá bom? Então ela está trabalhando com conceitos. Muita gente em prova, não sabendo que a banca tem essas manias, não prestando atenção exatamente na forma como a banca questiona, pode entender isso aqui como regime de tramitação. Aí vai responder, não é? Conforme o artigo 157, que é o artigo de apreciação da matéria, tá? Tem que tomar cuidado, tá certo? Ou se não, pior ainda, a pessoa pode entender isso aqui como requerimento de urgência, isso aqui é o 153 lá do regimento. Então veja que não, tá falando sobre instituto e não forma de tramitação. Tá vendo? Esse é o probleminha da FGV. Sempre que vocês forem estudar a parte regimental, né? Por exemplo, em vez de sair estudando em linha reta, não façam isso. Estudem de forma a criar sumário, tá, gente? O que é sumarizar o estudo? Sumarizar o estudo é pegar termos parecidos e colocar um ao lado do outro. Porque é ali que a banca vai bater. É uma forma super inteligente de você estudar, é uma forma eficiente de você estudar e você alcança a banca, tá? Então eu falo para vocês, esses mais de 20 anos de experiência, não é? Eles revelam pra gente o quê? A gente não fica no achismo, eu acho que vai cair isso, vai cair aquilo. Não, a gente procura trabalhar sempre com informações que são bem objetivas e que têm característica da banca, porque aí a chance de você se dar bem num exercício é maior, tá? Por exemplo, você pega o regimento, né? Só pra gente enriquecer o que a gente tá falando aqui. Deixa eu ver se eu tenho um espacinho aqui. Vamos pegar aqui, ó.
Você pega o regimento interno. Se você pegar, por exemplo, a palavra parecer e resolver sumarizar parecer no regimento interno, você vai ver que tem diversos tipos de parecer, não é? Em relação à sua natureza, por exemplo. Você tem parecer, por exemplo, de mérito, você tem parecer de admissibilidade, não é? Você tem parecer de análise de constitucionalidade. Então, por exemplo, um parecer de mérito, né, vai trazer o quê? Um ponto de vista mais completo, que é um ponto de vista jurídico, técnico, tá certo? Acerca daquela matéria. Então, um parecer de admissibilidade, aí vai olhar o aspecto formal dessa matéria. Aliás, o de mérito também tem um ponto de vista político. Um parecer de constitucionalidade, naturalmente vai observar, né, a conformidade, por exemplo, de determinado projeto de lei, né, vamos dizer assim, ou mesmo de proposição legislativa, melhor dizendo, ali num acordo dentro da conformidade constitucional. Aí, se você olhar, né, o local, ou seja, a competência desses pareceres, aí você tem outro tipo de classificação, né? Tem o parecer das comissões, por exemplo, tá certo? E aí você tem o quê? O parecer que tem caráter, não é? Favorável, certo? Ou parecer contrário, né? Que vai votar pela rejeição e por aí vai. Então a banca, o que ela faz é sempre assim. Ela joga para você um exercício. Neste exercício, tá, pessoal? Neste exercício, ela faz o quê? Ela vai exatamente, não é, cobrar de você aquilo que é próximo, tá? Bem próximo. Você pode ver se a questão aqui é uma questão inédita, uma questão feita pelo curso, tá certo? Não tem problema, né? Você, por exemplo, uma vez, infelizmente, aconteceu, né? Uma professora copiar o meu material, então meu material registrado, todo bonitinho, para evitar esse tipo de coisa. Porque dá trabalho, né? E tem gente que gosta da coisa pronta. Então já aviso que é para não ter problema. Para não ter problema para ninguém. Cada um fazendo o seu e tal. Inspiração é uma coisa, cópia é outra completamente diferente. E, aliás, a cópia atrapalha o aluno que adquire o material porque, né, não há legitimidade naquela proposta, de fato. Então, o que a banca faz é basicamente isso, tá? Ela traz para você que uma série de eventos, tenha muito cuidado, gente, não é? Com competência, tá certo? De tudo que está acontecendo, com a matéria que está sendo analisada, tá bom? Com o que, vamos dizer assim, o trâmite dessa matéria, se está de acordo. Então você tem sempre assim que na FGV tomar anotações. E na hora de estudar, e lá no seu material, na hora de você estudar, você fazer sempre um material sumarizado, né? Procurando trabalhar com palavras-chave mais próxima a outra, que é para você se dar bem no concurso. Aliás, você compreender melhor o que você está estudando em vez de ficar decorando, né? Tem que decorar um pouco? Tem, mas a compreensão é sempre mais natural do que a decoreba, tá bom? E cuidado com as perguntinhas, porque às vezes a FGV joga pegadinha na pergunta, tá? Tá certo? Às vezes costuma acontecer isso. Ela tenta forçar um pouco a barra para ver se você, né, erra, tá? Você escorrega. Por exemplo, aqui tem uma questão envolvendo parecer, né? A apreciação de matéria urgente feita sem o parecer de uma das comissões designadas colide com disposições regimentais. Então, é interessante, quando você vai analisar o regimento, existe uma situação no regimento que diz que, né, em caráter de urgência, você dispensa uma série de formalidades, só não pode dispensar o parecer. Mas cuidado, que a gente tem parecer escrito e parecer oral, tá? E às vezes a banca não fecha a questão, mas você tem que ficar atento e fechar a questão em cima, tá bom? Então, isso é uma dica. Outra dica, pessoal, como eu falei aqui no meu vídeo anterior, não é? A banca ela pode não ficar na seara regimental apenas. Por quê? Porque a FGV sempre associa a cobrança da questão com dois fatores. Fatores de atualidades, ela adora, principalmente nas áreas em que ela lida bem, não é? Naturalmente. E fatores também que tem a ver com a prerrogativa, ou seja, a competência do cargo para o momento. E aquilo que eu falei no vídeo anterior, das dicas que eu deixei aqui no canal. Quando você olha a competência do cargo para o momento, você vai ver a gente sabe que a atribuição técnica legislativa, não é, tem todo um trabalho ligado ali o quê?
a prestação de informações de técnica legislativa, prestações de informações da área de gestão, da área né, da área financeira e orçamentária, ela tem essas questões. E quando você olha, estas atribuições estão em primeiro lugar neste concurso atual, tá certo? Mais do que a própria técnica legislativa. Então, há grandes chances de a banca, como eu expliquei no vídeo anterior, de ela expandir para outros conhecimentos. Ela pode vir aqui em noções de ciência política, porque os últimos 4 anos no Brasil deflagraram uma série de assuntos, né, de ciência política que hoje precisam ser vistos e precisam ser estudados, porque são assuntos que comprometem, por exemplo, o funcionamento da República, não é, de um modo geral. Então a gente teve ali, não é, por exemplo, crítica aos poderes, então a banca pode cobrar, não é, exatamente a separação de poderes, sim, dentro de uma visão mais atualizada desse conceito. Ela pode cobrar essa questão aqui, a própria questão, os próprios aspectos envolvendo democracia, que aliás tem caído muito em concurso de legislativo, tá? Democracia representativa e democracia participativa. A banca pode cobrar redação sobre isso. E esse modelo dissertativo mais recentemente praticado pela FGV é o modelo que pautado por perguntas, né? É muito interessante. A banca chama você de você mesmo, se direciona a você. Muita gente aqui acaba escorregando, escrevendo em primeira pessoa, e numa dissertação a gente dá preferência para terceira, até para evitar que você personalize demais a redação, que é um erro, não é? Então, nessa proposta, não é, você vai ver que aqui traz um conceito de democracia, um conceito clássico de democracia, não é? E depois vem e se fala, ó, no entanto, observa-se pela emergência nos últimos anos de forças reivindicatórias de sistemas autoritários, uma crise da democracia representativa em diferentes países, não é só no Brasil, não é? Influenciada por fatores de múltipla complexidade. A gente está vendo a Argentina agora passando por uma corrida eleitoral, não é? E nas prévias da Argentina, no momento que eu gravo, ainda está nas prévias, não é? A eleição por lá. Você está vendo um candidato de ultradireita crescendo novamente lá, né? Em várias partes do mundo você tem esse movimento. Em face disso, considerando seus conhecimentos sobre ciência política, né, a que motivos você atribuiria, no contexto brasileiro, a desconfiança de parte significativa da sociedade do valor da democracia representativa? Lembrando que esses movimentos totalitários, eles surgem no próprio bojo da democracia. Por isso que havia uma confusão, né, das pessoas, da parte, até mesmo da esquerda, de achar que o que aconteceu no passado no Brasil feria a democracia. Não, não era democracia. Vou usar o nome, tá? Não precisa brigar comigo, não, só estou dando aula. Jair Bolsonaro foi eleito pela democracia inúmeras vezes. O que havia então de errado? Não afetava a democracia em si, afetava a república, muito. Por quê? Porque o que se atingia era a instituição como é que a gente chama, né? E a liturgia republicana, né? Todo o ritual republicano, tá? Então se atingia demais esses elementos. Tanto que a invasão do 8 de janeiro é uma invasão contra os poderes constituídos, né? A destruição dos poderes, ou seja, uma destruição de poderes e de instituições, né? Mas e se instaurasse um governo ditatorial? Aí sim a gente teria uma democracia realmente ali fragilizada, né? Realmente afastada, tá? Mas enquanto você estiver elegendo, o sistema democrático de alguma forma está funcionando, bem ou mal ele está funcionando. O que estava em risco? Né? As instituições, a gente viu a PRF, no que deu, né? Como é que está sendo investigado, o uso da PRF para fins eleitoreiros, né? Isso está em investigação, o uso da Polícia Federal, afastamento de delegados, isso são questões republicanas. Então eu estou chamando a atenção de vocês, assim, quando eu conto essas histórias, não é para adotar um partido político que cada um vai lá na urna e vote seu. E ninguém é tosco de ser doutrinado, certo? Por ninguém, porque cada um, se fosse assim, né, a gente não teria tanta oposição e tanta diversidade de opiniões. Então, o que acontece na prática é para se entender determinados conceitos que a gente erra, inadiscussível é um drama quando você erra isso. Então, quando você pensa, por exemplo, que motivos você atribuiria no contexto brasileiro a desconfiança de parte negativa da sociedade, né, em relação à democracia representativa? É uma pergunta. Depois, de que modo a democracia participativa, ou seja, outro tipo de democracia,
né? Poderia aperfeiçoar a democracia brasileira? Então são duas perguntas. Então, em termos estruturais, quando a FGV faz isso, o que é interessante? Você terá que responder essas duas perguntas no correr da redação. Se você conseguir trazer resposta ainda na introdução, é o melhor dos mundos. Por quê? Porque você pode fazer uma síntese, certo? Uma síntese de seus argumentos na introdução, em resposta às duas perguntas, de uma forma objetiva e precisa, que é o que essa banca valoriza, e depois no desenvolvimento, né? Que no desenvolvimento você ir abrindo os argumentos, tá? Do que você apresentou na introdução, tá bom? E na conclusão, você pode usar a conclusão para ratificar, não é? Ou seja, confirmar o que você falou, com outras palavras naturalmente, ou usar a conclusão para que você possa apresentar, não é? Vamos dizer assim, situações de melhoria, né, valores, né, você possa ali colocar valores, por exemplo, valorização, né, da democracia, respeito ao Estado democrático de direito, qualquer coisa assim, você pode também usar para você exaltar valores. Naturalmente, valores que têm a ver com o que você apresentou. E se for apresentar proposta de mitigação para algum problema, tem que também ser de acordo com o que você apresentou para evitar incoerência, tá? E a gente pensa, o que, por exemplo, fere uma democracia representativa, professora? Uma série de coisas, né, gente? A gente tem aí, por exemplo, o próprio Bernard Manin, né, que tem um livro super importante, né, sobre esse assunto. Ele trata, por exemplo, da distância entre representantes e representados, né? Uma série de eventos que vão criando distância entre o povo e seus eleitos. Né? E ele vai citando uma série de questões, vai citar casos de corrupção, clientelismo, plutocracia, governo, né, para os ricos. A gente tem, né, a própria ineficiência do sistema, o Bernard Manin também chama atenção para isso, que ele vai falar o quê? É um sistema em que as políticas públicas demoram muito a ser aprovadas, muitas vezes não são aprovadas políticas públicas de ampla representatividade, ou seja, de representação, para chegar até, né, políticas bem inclusivas que cheguem até as populações de direito, né? A falta de estímulo à participação popular, por exemplo, é um fator também. A gente tem até os mecanismos de participação popular, mas há uma falta de estímulo, né? Uma corrupção generalizada, muito propagada, inclusive. Então ele vai falar sobre os elementos que geram desconfiança. E o que é a democracia participativa? A democracia participativa é aquela em que o cidadão ele é chamado, né? E ele também se sente convidado a participar da tomada de decisões, a participar da fiscalização, a participar do controle, né? E quando a gente pega os mecanismos de democracia participativa, a gente tem o quê? A Constituição prevê vários, né? Prevê aí, né, as consultas públicas, né? Prevê audiências, a participação em conselhos e comitês, né? E não só de forma meramente consultiva, mas também de forma deliberativa, de forma fiscalizadora, de forma como se estivesse exercendo um controle social também, né? A democracia participativa, como que ela pode ser incentivada, né? Pelo aumento da transparência, tá certo? Por uma cultura também, né? A gente tem até uma série de entidades públicas, nossa, aí estão promovendo um pacto pela democracia, não é? Criar uma cultura mesmo, uma educação para a democracia participativa, como forma de você melhorar a representação também, tá? Ou seja, uma forma de você melhorar a qualidade da democracia no país. Enfim, gente, são assuntos, tá certo? Eu mostrei duas estruturas em formas de itens, né? Que é a tradição das questões em concurso público, e a estrutura em forma de perguntas, né? Que é uma estrutura muito adotada pela FGV em diferentes concursos, principalmente em concursos que ela acaba explorando um pouco mais o seu conhecimento, né? Ou seja, a sua capacidade de dissertação mesmo, que é a sua capacidade de esclarecer, de comprovar, de demonstrar conhecimento, de aprofundar conhecimento, tá bom? Quiser estudar conosco, embaixo desse vídeo tem todos os contatos aqui para você se preparar para ter o concurso da Câmara, o nosso concurso de técnica legislativa, todo pronto, praticamente todo pronto. Aula 1 lá, todas as propostas de redação para você fazer também, tá bom?